Já estamos no ar, eu me chamo Tadeu Martins e esse é o nosso canal Em Foco. E esse canal é liderado por esse amigo quem vos fala, Tadeu Martins, e sua mãe, Silvia Martins. Estaremos sempre aqui. E lembrando que amanhã, na segunda-feira, nós teremos uma live muito especial em comemoração aos 4.000 amigos que já fazem parte dessa família que é o nosso canal. Vamos direto ao assunto, reagindo ao canal Elaine Oliveira, que recentemente, trollando o marido dela, fez uma pergunta para ele, e uma das perguntas foi o porquê que eles decidiram se desligar da igreja na qual eles pertenciam. Antes de mais nada, antes de expor a situação, eu vejo assim, né? Ele inclusive disse que era da Assembleia de Deus, de uma determinada Assembleia de Deus, porque a Assembleia de Deus tem várias vertentes. Tem a Assembleia de Deus do Brás, a Assembleia de Deus de Madureira, a Assembleia de Deus do Belém. É uma confusão total. E ali, segundo ele havia se ligado a uma determinada igreja da Assembleia de Deus, e ele havia feito menção de que ele era obreiro, diácono, não é? Enfim, ele ali lançou para o pastor, né, a função na qual ele exercia no outro ministério e a função que ele passaria talvez a exercer nesse ministério onde eles estavam frequentando. Ele deixou bem claro para o pastor que, olha, eu sou diácono, mas eu, digamos assim, não curto usar ternos, determinado tipo de roupa, aquela coisa toda. Mas a igreja na qual eles pertenciam, essa igreja, ela, no modo geral, a Assembleia de Deus, ainda parte dela tem usos e costumes. O que seriam os usos e costumes? É exigido que quem é membro siga determinado tipo de traje. Mulher, por exemplo, não pode usar calça, não pode cortar o cabelo, não pode fazer depilação. Homem não pode usar bermuda, boné. Determinadas igrejas, Assembleias de Deus, não pode ter barba, bigode. Enfim, pessoal, é assim, é um absurdo de exigência. Mas eu penso assim, né? O marido dela disse que havia feito essa menção para o pastor, tinha deixado o pastor ciente de que, olha, eu sei que exigem que eu tenho que usar terno, mas eu não gosto, eu sou assim, eu não curto usar esse tipo de vestimenta. E o pastor, depois de um tempo, entre aspas, havia dado ouvido a ele, mas no decorrer do tempo, quando percebeu que o marido da Elaine Oliveira estava usando ou não estava usando tal vestimento, o pastor veio a cobrar o marido dela. E o marido dela se sentiu muito mal com essa cobrança e disse, poxa, o senhor não deveria ter feito isso, e até chamou o pastor de canto. E ali falou, não, o senhor não deveria ter chamado minha atenção, ainda mais na frente de todo mundo, porque o pastor acabou que chamando a atenção ali na frente de todo mundo. Eu vejo assim, biblicamente falando, porque os evangélicos, principalmente os assembleianos, eles têm a mania de ditar regra na vida das pessoas, né? Eles ditam regras, mas eles não vivem as regras que eles acabam que ditando, não é? É uma doutrina absurda atrás da outra, que eles mesmos acabam que não vivendo essas doutrinas. Fato é que é o seguinte, a própria Bíblia Sagrada, que os evangélicos a têm como regra de fé e prática, diz: se você faz parte de uma comunidade, de uma denominação, e aquela denominação ela exige que você que você vista tal traje ou vestimenta, ou se tal denominação ou comunidade tem certas regras e doutrinas, você precisa seguir, porque senão você vai estar em rebelião. E diga-se de passagem, Elaine e o marido dela, vocês sabem muito bem que a Assembleia de Deus, ela tem essas exigências. Querendo ou não, se você faz parte de uma denominação, se você não cumpre a regra daquela denominação, você, entre aspas, diretamente ou indiretamente, está em rebeldia.
Então, já que você sabe, na minha opinião, eu acho que você foi insensato, porque você já estava ciente das exigências da igreja. Você já estava ciente de que o ministério, ele tinha essas regras, eles carregam esse tipo de doutrina. Então eu acredito que foi insensato da sua parte. Eu não sei se o motivo pelo qual vocês fizeram isso foi justamente para gerar burburinho, polêmica, não é? Para gerar falação, porque não se sabe ao certo. Vocês estão falando uma coisa no vídeo, mas não se sabe ao certo. Eu e ninguém estava presente para ver, mas pelo menos o que você está dizendo é isso. Mas parando para analisar, eu acredito que foi insensato da tua parte tomar esse tipo de atitude. Porque você já estava ciente de que a igreja, por mais que o pastor havia falado para você, entre aspas, vai, fique à vontade, não se preocupe, não interessa. A assembleia, no modo geral, ela tem essas exigências. Eu acredito que, assim, é isso que eu não entendo, né, da classe evangélica. Ditam tanto amor, ditam tanto união, ditam tanto regras, que eles não vivem essas regras, eles não vivem esses dogmas, esses costumes que eles acabam que impondo na vida das pessoas. Então, eu não sei a opinião de quem está me acompanhando aqui na internet, mas fique à vontade para expor a opinião, pelo menos a minha é essa. Eu vou, para não ficar esse vídeo longo, eu vou trazer mais informações acerca desse casal, mas é basicamente isso. Eu acho que você foi insensato, viu? Elaine, marido dela também, foram insensatos. Procure uma igreja que vocês se adequem, uma igreja na qual vocês se sintam bem e na qual vocês podem usar a roupa que vocês querem usar, o cabelo, enfim. É basicamente isso. No momento que nós estamos vivendo, nós temos que evitar conflitos. E se vocês sabem disso, se vocês se autodenominam evangélicos, líderes, ou aliás, membros, obreiros, vocês deveriam ter um mínimo de consciência e sensatez para com isso. Pelo menos o mínimo, tá bom? Forte abraço, um beijo no seu coração, para você que está me acompanhando aqui. E deixa o seu joinha, o seu like, sua inscrição, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo.